Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Mais uma live de quinta-feira. Pedro, seja bem-vindo. Live sobre assuntos da psicologia, coaching integral sistêmico, análise de perfil comportamental, né, inteligência emocional. É o que a gente precisa nesse tempo de hoje. É o que mais precisamos. E hoje o tema de hoje também é algo que faz parte da formação do ser humano, que é autoestima, né? Como e quando se forma a autoestima? Nós falamos muito de autoestima, né? E aí a partir disso a gente pode se perguntar o que é autoestima. É a imagem que eu tenho de mim, né? Essa valia, né? Esse gostar de mim, esse me amar, se refere a essa autoestima. Só que existe um detalhe, um caminho que é construído para que essa autoestima, de fato, ela esteja saudável, seja construída de forma saudável. E nessa noite a gente vai entender como e quando essa autoestima se forma. Essa é a pergunta da noite. Como e quando se forma a autoestima? Respondendo a como, pela quantidade e qualidade do amor comunicado pelos pais ou pais substitutos, dentro do sistema VAIS. Paola, seja bem-vinda. E aí você deve estar se perguntando, Whindersson, explica mais isso, explica melhor esse sistema. A minha autoestima, a sua autoestima, nós recebemos. É uma construção. Então nós recebemos autoestima pelo que os nossos pais, Claudinha, seja bem-vinda, comunicado para a gente. Em que fase? Criança e adolescente. Eu vou me aprofundar ainda mais nessa live. Então, já curte essa live, compartilha para mais pessoas. Autoestima é a base de tudo. É a base para a gente se sentir saudável na nossa vida. A forma como a gente vai encarar o mundo que a gente vive vai depender muito dessa autoestima. O quanto eu acredito em mim, o quanto eu me estimo, o quanto essa imagem que eu tenho de mim é saudável, é positiva. Tá? Então compartilha essa live. Então nós recebemos autoestima pelos nossos pais, né? Pela comunicação que eles comunicam para a gente. De que forma? De que forma? O que eu vi o meu pai comunicar para mim, o que eu vi, o que eu ouvi e também o que eu senti. Essas três, né? Essas três conexões, né? É o ver, ouvir e sentir. Ele vira o quê? Uma memória. Então, o que vira, né? Uma memória de quem eu sou, a memória de quem eu sou capaz e a memória do merecimento. Guarda essas três coisas. Eu sou capaz e eu mereço. Então, por exemplo, um menino de 4 anos está em casa, né? Tá brincando e ele tá com um copo de água na mão. Lohane, seja bem-vinda. E aí, um copo de água ele derrama no chão. Então, em resumo, ele fez uma besteira. Muitos pais não entendem o que eu vou falar agora.
muitos pais, talvez se começasse a entender isso que eu vou falar agora, muito dos estresses, muito das brigas, dos conflitos, dos gritos que os pais dão em relação aos filhos, acredito que boa parte, quase 90, 80%, não existiria. Eu vou falar o seguinte: criança faz criancice, menino faz meninice. Porque alguns pais, ou uma boa parte dos pais, cobram da criança aquilo que ainda não estão em formação para responder à altura. Alguns pais querem que essa criança responda de acordo como se fosse um adulto, um entendimento de um adulto. Vou voltar a falar. Criança faz criancice. Normal fazer isso. Menino faz meninice. Então, aí o pai chega, né? O menino acabou de jogar o copo, quebra o copo, enfim. Aí o pai chega e fala assim: seu idiota, aí dá um tapa nele. E aí pega pela orelha e leva e sai puxando. E aí fala, né? Esse pai fala para ele: você não faz nada que preste, você não faz nada direito. Então, nesse exemplo, né, seguindo o que eu falei, os três segmentos, três conexões, ou seja, a criança viu, a criança ouviu e a criança sentiu. Luz, seja bem-vinda. Ela sentiu na pele essa situação. E aí, a partir disso, o que acontece? Quando você ou aquela criança vê, ela escuta, ela sente, aquilo vai virar uma memória. Eu falei o quê? Que tudo, né, a partir disso, vira essa memória. E essa memória, ela tem um papel importante na formação dessa criança, desse adolescente. Então, assim, né, faz o memória, memória. Então, essa memória, Doce Alegria, seja bem-vindo. Essa memória define quem ela é. Então, você que tá assistindo, entrou depois, tudo aquilo que você vivenciou na sua vida, ou que seu filho ou sua filha vivenciou, na cabeça dela, define ela. É a realidade que ela vive, é a realidade que ela conhece. Então, nessa memória, né, imagine um retângulo na sua frente, aonde é uma memória, né, esse retângulo seria uma memória sensorial. Então, que quer dizer o quê? A criança ouviu, a criança viu e a criança sentiu. Isso representa esse retângulo que você está vendo aí agora na sua frente. Isso quer dizer, né, essa memória. A partir disso, né, dentro dessa memória, tem um quê, né, dentro dessa memória? Você vai encontrar o significado. O que significa, né? O meu pai me bater, me espancar, gritar e berrar comigo. O que significa aquilo naquele momento? Tá? Você que entrou depois, existiu um exemplo de uma criança que fez algo errado e esse pai berrou, né, gritou, bateu. Então, para essa criança, o que significa isso na concepção dela? Então, isso tem um significado, que é dentro dessa memória é um significado. E o que está fora, né, nessa memória, nesse significado? Existe o sentimento. Então, imagine agora, né, você imaginou o outro retângulo, agora imagine um outro retângulo, onde na primeira parte, em cima, tem um sentimento, no meio tem um significado, e embaixo do significado tem a memória, tá? Então, o que significa o pai,
né, para esse filho, o pai está batendo nele. Pode significar: eu não sou bom, eu sou chato, eu sou uma criança má, eu não sou merecedora de coisas boas, eu não sou capaz porque eu quebrei. Então é essa informação que fica para essa criança. Agora imagine, você que está assistindo essa live, se imagine naquela cena que até hoje você lembra. E veja o que de fato, quando você lembra desse fato em relação ao seu pai ou à sua mãe, né, que você lembra até hoje, talvez não foi muito legal, qual o significado que você deu? O que acontece em muitos casos? Às vezes eu tenho um significado sobre uma situação, às vezes quando eu vou perguntar ao meu pai ou à minha mãe, o fato às vezes é totalmente diferente do significado que eu guardei. Eu já cansei de ver tanto pessoas e também na minha vida pessoal, porque ficou registrada daquela forma. Então a gente pode dar um exemplo, uma criança que na escola o pai ou a mãe se atrasou para buscar essa criança. Na cabeça dela, o pai ou a mãe se esqueceu dela. E na concepção dos pais, ele simplesmente se atrasou, o trânsito foi a mais, só que naquele dia específico aconteceu isso e ficou na memória dessa criança registrado, significou dessa forma a interpretação daquele fato. Então, esse significado ele vai construir essa autoestima. Então, tudo que eu falei, né, a criança não é boa, eu não sou bom, sou chato, sou uma criança má, né, não sou merecedor de coisas boas, não sou capaz. Então, tudo isso está embutido nessa ação. E se o pai, né, ele consegue danificar em uma única vez o merecimento da criança, a capacidade da criança e a identidade da criança, de que forma ele consegue fazer tudo isso de uma vez? Como? Ele acabou de construir uma crença, uma verdade. Crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade na minha vida. E as crenças, eles vão nortear as minhas e as suas atitudes, os comportamentos. Então essa crença, essa verdade, é o que vai realmente... Quando você quiser mudar algo em você, você precisa procurar saber ou descobrir quais são as crenças que norteiam a sua vida. A crença financeira, a crença de relacionamento amoroso, a crença de relações, né, amigos, amizades, familiares. Você precisa descobrir essas crenças. Quais são essas crenças para você poder modificar essas crenças? E essa mudança, ela vai passar pelas essas memórias, tá? Você tem a condição de construir novas memórias daquilo que você já registrou. O cérebro tem a capacidade, né, de registrar a última memória de forma repetida ou com forte impacto emocional. Se você quiser mudar uma crença, você precisa por dois caminhos: pela repetição daquilo ou então pelo um forte impacto emocional, para você modificar para o lado positivo. Então, a crença, né, de uma memória que a criança tem do significado que ela não é boa o suficiente e que os sentimentos, né, existem sentimentos ruins, isso está dentro, está, né, nela, na criança, o resto da vida, até o ponto que ela, com a consciência que ela começa a ter, ela tem a condição plena de modificar isso. Então, o que é que eu posso dizer?
sobre a autoestima. A autoestima é determinada pela quantidade e a qualidade do amor recebido pelos pais, ou pais substitutos, ou pais, né, que você, figuras que você tem como pai e como mãe, ou como teve, né? Agora sim, repetindo a mesma situação que eu falei do menino de 4 anos que deixou cair, quebrou o copo, derramou a água, poderia ter acontecido diferente aquela cena. De que forma poderia? Como é que esse pai poderia se comportar nessa mesma situação, focado em uma forma positiva? Então a criança quebrou alguma coisa, aí o pai chega próximo, ele senta, chega, né, conversa com o filho. E ele fala assim: oi filho, o que houve? Aí o pai, Carlos, seja bem-vindo. Aí o filho fala: eu quebrei. Ok, aí o pai fala assim: vamos juntar, né, juntar nós dois, vamos guardar juntos isso aqui. Então, isso é uma outra abordagem. Em nenhum momento esse pai, ele repreendeu esse filho. E nesse acolhimento que essa criança tem naquele momento, naquele acolhimento o pai corrige, ele está ali junto dele, fazendo ali, né, mostrando como é que se faz, e sem muito impacto emocional negativo. Dessa forma, tem uma forma mais construtiva. A criança ela tem uma possibilidade maior de aprender aquela situação. Um outro exemplo que eu vou citar para vocês agora. Uma criança de 2 anos, né, pintou a parede da sala toda com um pincel. Aí a mãe vê aquilo e aí bota a mão na cabeça. Meu Deus! Ela corre, pega a esponja, né, pega 2 esponjas, uma para ela e um para o filho. E aí eles colocam detergente na parede. Então foram os 2 limpar a parede. A mãe fala para o filho: filho, isso é feio. Não faz isso na parede dos pais. Isso é feio. E aí a mãe fala assim: vamos limpar? E aí ela fala assim: não faça mais isso, ok? E aí ela motiva esse filho a fazer, a continuar, né, limpando e motivando. E aí a criança, esse filho que desse exemplo, todo, né, ele todo se sentindo importante, apagando, limpando tudo, né, tudo direitinho, de maneira que ele podia limpar, né, do jeito dele ele podia limpar. E aí a mãe acabou, a funcionária também acabou, e ele fala para a mamãe: ficou bom, mamãe? Aí a mãe fala: ficou, meu filho, parabéns. Então, assim, diferente da primeira situação que eu coloquei para vocês, e essas 2 últimas, está tendo um acolhimento, está tendo uma correção, está ensinando a essa criança o certo a fazer, né, de maneira correta, e ainda está motivando, sem muito impacto ou sem muitos danos para essa criança. Consequentemente, essa autoestima ela é construída de uma forma mais segura, mais confiante, e a correção ela é feita. Então, um erro da criança não transformou ela, né, em uma criança ruim, nem incapaz e também nem não merecedora. Pelo contrário. Então, assim, a nossa autoestima é determinada pela quantidade
e a qualidade do amor comunicado pelos pais ou pelos pais substitutos dentro do sistema VAIS, visão, audição e sinestesia, o sentir, que seria o quê? O que eu vejo, o que eu escuto, Michele, seja bem-vindo, né? O que eu vejo, o que eu escuto e o que eu sinto. Então, tudo aquilo que a criança viu, ouviu e sentiu. Então, a autoestima está sendo formada pelas memórias. Lembra das memórias que eu falei? Tudo é a memória. Você tem a plena condição de reeditar as memórias, ressignificar essas memórias. Você não tem como apagar o que aconteceu, mas você tem a forma de ressignificar, reprogramar. Entenda como se fosse um programa de computador. Tem um notebook, você tem um notebook e você pode instalar, você pode formatar a máquina e instalar um novo programa. O computador é o mesmo. Você pode formatar, né? E você pode reprogramar, você pode funcionar de outra forma. Mas assim, né? Voltando para a gente, tudo que a gente vivenciou, a gente não tem como apagar. A questão do notebook é a questão da reprogramação, que você pode fazer de fato dali, né? Presente e futuro na sua vida. Então assim, né, a autoestima está sendo formada pelas memórias. Que memórias? Memórias de pertencimento, memória de ser importante, memória de conexão, memória de limite. Então, você sabe o que gera a autoestima é tudo isso. E uma outra pergunta que pode surgir, que eu iniciei a live fazendo essas duas perguntas, o como e o quando. Quando você me pergunta quando essa autoestima é formada, ela é formada do zero aos 12 anos de idade de uma criança e até o iniciozinho da adolescência. Então essa é a fase que é construída. Aí vou ver muitos pais, né? A gente tem porque assim, muitos pais, e a gente vai falar que os pais eles vão passar para os filhos o que vivenciou, o que eles receberam, né, em relação em amor, comunicado de amor. Se tiver um carinho, vai passar carinho. Se não tiver um carinho, não vai passar isso. Mas não é uma regra, né? Porque tem pessoas que fazem o oposto que aconteceu com elas, porque vivenciaram de tal forma uma situação às vezes ruim, que falam para elas mesmas que isso eu não vou passar para os meus filhos, eu não vou agir da mesma forma com os meus filhos. O que é que acontece em alguns momentos? Aquilo que a gente não quer tanto, sem querer, de forma inconsciente, acaba reproduzindo no filho ou na filha, de forma inconsciente. Mas o ponto que eu quero chamar atenção para essa parte agora, em relação aos pais, se receberam, se não receberam, que isso, até pouco tempo, né, que os pais passam aquilo que eles têm ou que tiveram. Se tiveram, passo. Se não tiveram, também não passo. Mas isso era verdade até pouco tempo. Agora, com a quantidade de informação, conhecimento, a internet está aí. Isso já não se aplica mais, porque existe a possibilidade de consciência, né, de ver desse processo, né, de você realmente saber como é que funciona algumas coisas. Então, baseado nisso, então você que talvez
coloque essa justificativa, né? A educação está aí, né? A questão, tudo isso, cursos estão aí, literatura também. Então, não justificaria mais. Você que não recebeu, Noélia, seja bem-vinda. Você que não recebeu algo bom, você tem consciência, você sabe do processo, você entende, você lê. Então, se você já passa por esse processo, mude o que tem que ser mudado. Mude o que precisa ser mudado. Independente do seu passado. Porque às vezes a gente pode também cair na armadilha de querer culpar nossos pais. Ou então justificar o pai ou a mãe que eu sou hoje pela criação que eu tive, pela educação que eu tive. Ali, passado, era uma situação. Os tempos mudaram, você também mudou. Hoje existe um acesso a consciência, a conhecimento, cursos que talvez tempos atrás não tinha, hoje você tem. Então é preciso você ampliar, abrir a sua visão de hoje, porque você tem condição de ser pai ou mãe melhor. Pai e mãe melhores. Então, se você estiver aberto para aprender, para reconhecer, talvez aonde você esteja errando, Júlia, seja bem-vinda. Você pode mudar uma estrutura, né? Uma concepção de família, uma estrutura ali que talvez, por algum motivo, em algum ponto lá atrás, não foi bom e consequências desse passado hoje. E aí você pode, de fato, rever algumas coisas. Há sempre tempo. Há tempo, né, para todas as coisas, se você se permitir para. Então, hoje não justifica os erros que talvez você esteja cometendo hoje com seus filhos, não buscar, né, um conhecimento. Existem vários, tá? E essa live pode ser uma delas, pelo menos uma faísca, né, para que você possa, de fato, despertar para isso. Ou pensar, né? Porque a gente está o tempo todo sendo questionado, né? O questionar as nossas verdades, as nossas crenças, para que essa mudança aconteça de verdade nas nossas vidas. Se vocês tiverem perguntas, se sintam à vontade, colocações. Eu, apesar de estar compartilhando conhecimento, eu gosto, né, de aprender, eu gosto que vocês possam dar a visão de vocês, né, sobre a autoestima, o que vocês vivenciaram. Vocês acham que a autoestima de vocês hoje é uma autoestima saudável? É algo que você acha que em algum momento talvez faltou algo, né? E aí, baseado nessa falta que existiu e ainda você sente hoje, o que você pode fazer de diferente? O que você pode buscar? Qual conhecimento? E o quanto, se você muda isso na sua vida hoje, qual é a repercussão, qual é a consequência positiva disso hoje? No seu trabalho, você como mãe, com você como pai, qual é a repercussão disso de forma positiva? Será que eu estou sendo o melhor pai ou melhor mãe que eu possa ser? Será que eu posso ser melhor? E se você errou em algum momento, primeiramente se perdoar, depois procurar fazer hoje, que dá tempo, né? Se for preciso pedir desculpa, pedir perdão, faça isso. Com certeza é um pontapé inicial para que essa relação ela ganhe outra vida, ela ganhe outra dinâmica. E quem sabe até vocês se aproximarem mais. Porque há um reconhecimento, né? Há uma aproximação.
E quando a gente reconhece, a gente é humilde para reconhecer o nosso erro, né? Quem seja, ela reconhece isso também. Vê que você é um ser humano. E um ser humano, ele erra. Independente de ser pai ou mãe, um ser humano ele vai errar. E a gente tem a consciência disso. Se perdoar e perdoar o outro e pedir perdão se a gente fez algo que machucou, falou algo que talvez, né, naquele momento você não percebeu, mas que aquela pessoa criou uma ferida naquela pessoa, mas você não percebeu. Há sempre tempo. E a live de hoje foi sobre autoestima. É a base de tudo na vida. Se eu não tenho autoestima saudável, isso vai influenciar em várias áreas da minha vida, relacionamento, amizade, trabalho, uma série de áreas, de pilares da nossa vida. Então, nessa live eu falei sobre o como e quando se forma a autoestima. Quero enfatizar que toda quinta-feira eu estou aqui fazendo essas lives de quinta-feira, falando sobre assuntos de psicologia, coaching integral sistêmico, inteligência emocional. É o que a gente precisa. Eu posso dizer que a gente está saindo de uma pandemia onde a autoestima, né, a dinâmica dos relacionamentos mudou em relação a essa pandemia. E a gente precisa retomar. Tem pessoas que precisam retomar, eu posso chamar de essência, autoestima, para encarar alguns desafios da vida. E dia de quarta-feira, toda quarta-feira tem circuito de filmes, é escolhido um filme e você pode participar assistindo antes e na live compartilhar aprendizados, né, a sua visão sobre o filme. E segunda-feira, encontro de empreendedores, o objetivo é falar sobre assuntos do digital, né? Eu vi que muitas pessoas elas se sentindo perdidas porque muitas pessoas perderam emprego, trabalhos nessa pandemia e estavam buscando uma forma de rentabilizar. Esse encontro de empreendedores foi criado a partir da mentoria 360 graus que eu faço, né? A pessoa tem acesso a vários conteúdos, né? Facebook, Instagram, ser um gestor de tráfego, copyright, canal do YouTube, como monetizar, né? As formas, importação, vários segmentos do digital. A pessoa tem esse acesso a vários conteúdos. Você não vai achar essa quantidade de conteúdos em outro lugar. E ainda uma pessoa, de forma individual, tira um tempo, né, por semana para estar te orientando da melhor forma possível para você rentabilizar formas, né, na verdade, mostrar formas de você rentabilizar através da internet. Então, gratidão a cada um de vocês que estão acompanhando esse vídeo. Ele vai também para o YouTube. Então, o link do YouTube do meu canal está na bio aqui do Instagram, né, o Whindeson Moraes Coach. Clica lá, se inscreve, curte, compartilha. Você vai estar ajudando o canal, vai ajudar outras pessoas também na parte emocional, digital, em vários pilares da vida dessa pessoa. Gratidão, um forte abraço, até mais, até a próxima.